Aqui está a parte 5. Aegon Targaryen, o príncipe que foi prometido. Parte 5. A tempestade e a rosa. O casamento do dragão às areias de Dorne. Nunca haviam testemunhado uma cerimônia como aquela. O Palácio Solar, com suas torres de pedra dourada e jardins suspensos, transformou-se em um mar de flores trazidas de jardim de cima. Rosas douradas, rosas vermelhas, rosas brancas, misturadas com as lanças e estandartes dorneses. O sol de Dorne, que testemunhara tantos segredos ao longo dos anos, agora brilhava sobre uma aliança que mudaria o destino de Westeros. O casamento de Aegon Targaryen, sexto de seu nome, e Margaery Tyrell foi celebrado no grande pátio onde, meses antes, o rei havia sido coroado. Mas agora não havia segredo, não havia discrição. Agora, o mundo sabia. A noiva chegou em uma liteira de madeira de cedro coberta de rosas douradas, puxada por 6 cavalos brancos com crinas trançadas em ouro. Margaery Tyrell estava deslumbrante, vestido de seda verde ouro, as cores de sua casa, mas com um manto de veludo negro sobre os ombros, bordado com um dragão de 3 cabeças em fios de prata. Seu cabelo castanho claro caía em cachos sobre os ombros, e em sua cabeça repousava uma coroa de rosas douradas e rubis. O povo de Lança Solar, que nunca vira nada igual, encheu as ruas. Dorneses e camponeses, historicamente rivais, agora se misturavam em uma celebração estranha e ruidosa. Havia quem desconfiasse da aliança. Velhas feridas entre Dorne e a Campina não saravam em uma única cerimônia, mas o vinho corria solto e o povo queria festa. Aegon aguardava no altar improvisado sob o arco de pedra do pátio principal. Veste as cores de sua casa, a armadura negra polida como espelho, sobre ela um manto de seda vermelha com um dragão de 3 cabeças em ouro. A coroa de 7 pontas repousava em sua testa, e a lança valeriana estava apoiada em seu ombro, não uma arma de casamento, mas um símbolo. Este é um rei guerreiro, dizia a lança. O rei que não tem medo de sujar as mãos. Ao seu lado, Rhaenys servia como testemunha, vestida com as cores de Dorne, laranja e vermelho, mas com uma tiara de rubis em forma de dragão nos cabelos. Oberyn Martell, sorrindo como sempre, segurava a lança de seu sobrinho com um orgulho paternal. Quando Margaery surgiu no braço de seu pai, Mace Tyrell, um murmúrio percorreu a multidão. A jovem rosa da Campina era tudo o que diziam, bela, graciosa, com um sorriso que parecia iluminar o pátio. Mas seus olhos, ao encontrarem os de Aegon, não eram apenas de noiva. Eram olhos que calculavam, que avaliavam, que já estavam pensando no trono que a esperava. Aegon a observou com a mesma intensidade. Ele não estava se casando por amor, isso ficara claro desde o início. Mas havia algo nos olhos violeta do rei que fez até a imperturbável Margaery prender a respiração. O septão, um velho ândalo trazido das colinas de Bravos, ergueu as mãos. Quem vem perante os deuses neste dia? Mace Tyrell, sempre ansioso por protagonismo, respondeu em voz alta. Margaery Tyrell, filha de minha casa, flor da Campina, que vem unir seu destino ao dragão Aegon. Não esperou ser perguntado. Ele mesmo falou, sua voz clara e firme. Eu, Aegon Targaryen, sexto de meu nome, rei dos Ândalos, dos Ruinares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território, venho tomar Margaery Tyrell como minha rainha. A multidão rugiu. O septão os uniu com fitas de seda, verde e dourada da Campina, laranja e vermelha de Dorne, preta e vermelha de Targaryen, entrelaçadas em um nó que representava a aliança das 3 casas. Que os deuses antigos e novos testemunhem, declarou o septão. Que o sangue de Valíria e o sangue da Campina se fundam. Que o dragão e a rosa cresçam juntos. Quando as fitas foram desatadas e o beijo trocado, o grito que se ergueu foi ensurdecedor. Rhaenys foi a primeira a erguer a voz. Aegon. Margaery. Aegon. Margaery. O pátio inteiro repetiu. Os soldados da Companhia do Sol bateram lanças no chão. Os cavaleiros da Campina ergueram espadas. E os dorneses, que nunca haviam aplaudido uma Tyrell, aplaudiram sua rainha. Na mesa principal, Olenna Tyrell observava tudo com olhos afiados. Ao seu lado, Loras Tyrell, o Cavaleiro das Flores, comentou em voz baixa. Ele não parece um rei. Parece um guerreiro. Parece. Ele hesitou. Parece perigoso. Olenna sorriu.
Bom. Perigoso é o que precisamos. Os bonitinhos como Rinley morrem rápido. Loras franziu o rosto ao ouvir o nome do homem que amarra, mas não respondeu. Margaery, sentada ao lado de Aegon no altar, inclinou-se para o marido. Seu povo espera um discurso, sussurrou ela. Aegon ergueu a taça de vinho e se levantou. O silêncio caiu como uma onda. Meu povo, disse ele, e a multidão prendeu a respiração. Dorne. Campina. Soldados da Companhia do Sol. Cavaleiros da Companhia Dourada. Hoje não celebramos apenas um casamento. Celebramos uma aliança. Uma promessa. Ele ergueu a taça na direção de Dorne. A Dorne, que me criou quando eu não tinha nada, que me deu família quando a minha foi assassinada, que me ensinou a lutar e a nunca me curvar, virou-se para a Campina. A Campina, que viu em mim um rei legítimo, que ofereceu sua filha mais preciosa para unir nossas casas, que traz consigo o maior exército de Westeros e por fim, ergueu a taça para o céu. Aos 7 reinos, que estão sangrando sob o jugo de leões e usurpadores. Nós viemos para curar. Viemos para unir. Viemos para lembrar a Westeros o que significa ter um rei de verdade. Ele bebeu, e o povo rugiu. Margaery, ao seu lado, ergueu a taça também. Pelo meu rei, disse ela, com um sorriso que poderia derreter gelos. Pela rainha. Gritou a multidão. O conselho de guerra 3 dias após o casamento, os comandantes se reuniram na Sala da Lança, o salão de guerra do Palácio Solar. Uma grande mesa de pedra no formato de Westeros dominava o centro, e sobre ela, miniaturas representavam exércitos, frotas e posições. Aegon presidia, a coroa na cabeça, a lança apoiada na cadeira. Margaery sentava-se à sua direita, não como espectadora, mas como conselheira, tendo insistido em participar. Rhaenys estava à esquerda, seus olhos percorrendo o mapa com a frieza de quem já planejara 100 batalhas. Ao redor da mesa, os generais. Comando Durnes. Oberyn Martell, a víbora vermelha, sorrindo como sempre, mas com os olhos mortais. Rhaenys Targaryen, princesa guerreira, comandante das viúvas negras. Gerald Daine, o cavaleiro da estrela da manhã, da casa Daine, um homem belo e perigoso, com uma espada de aço valeriano chamada Alvorada. Anderson Volt, senhor de Pedra do Selo, o Dornês mais poderoso depois dos Martell. Rion Alirion, senhor de Fruto de Deus, comandante da cavalaria ligeira dornesa. Dagos Manvode, senhor de Montanhas do Rei, comandante das tropas de montanha. Armen Uller, senhor do Poço Infernal, comandante das tropas do deserto. Daeron Vait, senhor de Vait, conhecido por seus leopardos de guerra. Comando da Campina. Mace Tyrell, senhor de Jardim de Cima, sempre ansioso por glória. Garlan Tyrell, Garlan, o galante, considerado o melhor espadachim da Campina. Ser Loras Tyrell, o cavaleiro das flores, jovem, belo, mortal. Lord Matis Rovan, o velho curvo, veterano de inúmeras guerras. Comando mercenário. Jon Connington, comandante da Companhia Dourada, futuro mão do rei. Ser Yvaine das Colinas, comandante da Lança de Ouro da Companhia do Sol. Ariota, guarda-costas de Duran, comandante do Muro de Lanças. Doran Martell não estava presente, suas pernas não lhe permitiam viagens longas, mas seus olhos e ouvidos estavam em cada canto da sala, através de seus informantes. Aegon ergueu a mão, e o silêncio se instalou. Temos 110.000 homens, começou ele, percorrendo o mapa com os olhos. O maior exército já reunido desde a rebelião de Robert. Mas número não é tudo. Temos que ser espertos. Temos que ser rápidos. E temos que ser implacáveis. Jon Connington assentiu. O primeiro objetivo, as Terras da Tempestade, são a porta de entrada para o coração do reino. Se tomarmos as Terras da Tempestade, teremos uma base sólida para marchar sobre Porto Real. Oberyn sorriu, tocando a lança que carregava. E temos contas a acertar, não temos? Clegane está em Porto Real. Mas podemos começar limpando a ferrugem das Terras da Tempestade. Mace Tyrell, que nunca perdera uma oportunidade de falar, interrompeu. Meu exército está pronto. 65.000 homens da Campina, os melhores cavaleiros dos 7 reinos. Podemos marchar imediatamente. Rhaenys ergueu uma sobrancelha. Marchar imediatamente para onde, senhor Tyrell?
As terras da tempestade estão ocupadas por forças leais aos Lannisters e aos Baratheon. Se marcharmos como um só exército, eles nos verão de longe e se prepararão. A princesa tem razão, disse Matis Rovan, o velho corvo, cuja voz era respeitada mesmo entre os dorneses. Precisamos de velocidade e surpresa. Dividir o exército em colunas de ataque. Tomar os castelos-chave antes que o inimigo possa reagir. Aegon apontou para os pontos no mapa. Poleiro do Grifo. Pedrelmo. Nocticantiga. Porto Negro. Esses são os objetivos iniciais. 4 castelos, 4 portas de entrada para as terras da tempestade. Tomando-os, controlamos a região. Jon Connington, que passara a infância em Poleiro do Grifo, falou como uma emoção mal contida. Poleiro do Grifo é meu por direito. Os Lannisters o deram a um fantoche após meu exílio. Peço permissão para liderar o ataque à minha própria fortaleza. Aegon assentiu. Concedido. Leve 10.000 da Companhia Dourada e 5.000 da Companhia do Sol. Tome Poleiro do Grifo. Pedrelmo, disse Rhaenys, apontando para o castelo no mapa. É meu. Os Lannisters o deram aos seus capangas depois que mataram minha mãe. Eu mesma o tomarei. Oberyn riu. E eu vou com você, sobrinha. Não perco a chance de ver um castelo dos leões cair. Nocticantiga, disse Aegon. É a chave para o litoral. Se tomarmos Nocticantiga, controlamos o mar. Será meu objetivo pessoal. E Porto Negro? Perguntou Garlan Tyrell. Aegon olhou para Mace Tyrell. Porto Negro é uma fortaleza poderosa, mas sua guarnição é pequena. Senhor Tyrell, o senhor tomará Porto Negro com o grosso do exército da Campina. Uma vitória rápida e esmagadora mostrará aos senhores indecisos que lado escolher. Mace Tyrell inchou de orgulho. Com prazer, Majestade. Olenna Tyrell, que observava de um canto, tossiu discretamente. Meu filho, cuidado com o orgulho. Orgulho antes da queda, como dizem. Mace ignorou a mãe, como sempre. A marcha. 110.000 homens se puseram em movimento. Era uma visão que os cronistas descreveriam por gerações. A coluna principal, liderada por Mace Tyrell, seguia pelo Passo do Príncipe, a antiga rota de invasão que os Targaryen usaram 300 anos antes. 65.000 homens da Campina, com suas armaduras reluzentes e estandartes de rosas douradas, pareciam um mar de ouro e verde fluido sobre a terra. Ao sul, Jon Connington liderava 15.000 homens pela trilha da montanha, rumo a Poleiro do Grifo. Eram os mais experientes, a Companhia Dourada, que lutara em 100 batalhas, e a Companhia do Sol, endurecida nas terras disputadas. Não havia brilho em suas armaduras, não havia pompa. Havia apenas aço e fome de vingança. A leste, Rhaenys e Oberyn avançavam com 12.000 dorneses pela costa, suas lanças erguidas, seus cavalos ligeiros voando sobre a areia. Eram a sombra do exército, silenciosos, rápidos, mortais. E no centro, Aegon marchava com seus melhores. 15.000 homens, a lança de ouro, as viúvas negras, o muro de lanças, os filhos do sol. Seu destino, Nocticantiga, a fortaleza que nunca caíra para um exército invasor. Margaery cavalgava ao lado do marido, vestida não com sedas, mas com uma armadura de escamas douradas que Loras lhe presenteara. Não vou ficar em lança solar bordando enquanto o meu marido conquista reinos, dissera ela a Aegon, e ele, depois de uma longa pausa, assentira. Mas você ficará na retaguarda, ele avisou. Você é minha rainha. Se algo acontecer com você, a aliança com a Campina se desfaz. Margaery sorriu aquele sorriso que desarmava reis. E você é meu rei. Se algo acontecer com você, eu mesma terei que conquistar os 7 reinos, e isso daria muito trabalho. Aegon riu, a primeira risada verdadeira desde o casamento. Poleiro do Grifo. A fortaleza de Poleiro do Grifo erguia-se sobre um penhasco de granito, suas torres gêmeas espiando o mar estreito como olhos de pedra. Fora ao lar de Jon Connington por 30 anos, antes do exílio, antes da desgraça. Agora, pertencia a um senhor menor chamado Franklin Flovers, um bastardo da Campina que os Lannisters haviam recompensado por sua lealdade e serviu. Jon olhou para as muralhas de sua antiga casa com olhos que não viam há 18 anos. Ao seu lado, Ser Ivaine das Colinas esperava em silêncio, respeitando o momento. Eu treinei no pátio ali, disse Jon, apontando.
Aprendi a montar naquela colina. Meu pai me ensinou a segurar uma lança onde aquela árvore está, antes dela crescer tanto e agora? Perguntou Gwaine. Jon puxou a viseira do elmo. Agora, eu a tomo de volta. O ataque começou ao amanhecer, como Aegon ensinara, sempre ao amanhecer, quando os sentinelas estavam cansados e o sol ofuscava os arqueiros nas muralhas. A Companhia Dourada mostrou por que era temida. Seus engenheiros lançaram torres de cerco contra as muralhas em menos de uma hora, enquanto arqueiros das colinas Andalas mantinham as ameias varridas de defensores. Franklin Flovers, que nunca vira uma batalha verdadeira, tentou organizar a defesa, mas seus homens eram poucos e mal treinados. Quando a primeira torre atingiu a muralha e os mercenários da Companhia Dourada invadiram as ameias com gritos de guerra, a resistência desmoronou. Jon Connington foi o primeiro a entrar no pátio principal. Sua espada, Lamento do Grifo, uma lâmina de aço da Ândia que seu pai lhe dera no dia de sua cavalaria, cortou a resistência como foice em trigo. Franklin Flovers tentou fugir pelos fundos, mas foi capturado pelos homens de Ser Gwaine. Jon o encontrou de joelhos no pátio, pálido e tremendo. Sr. Connington, gaguejou o bastardo. Por favor, eu só fiz o que os Lannisters mandaram. Jon olhou para ele por um longo momento. Não havia raiva em seus olhos, apenas cansaço. Você dormiu na minha cama, disse Jon, com uma calma estranha. Comandou meus homens. Comeu a mesa que era de meu pai. Eu não sabia, claro que sabia. Jon ergueu o Lamento do Grifo. Mas eu não sou Tywin Lannister. Não mato homens indefesos. Ele baixou a espada. Você será enviado para a Lança Solar. Doran Martell decidirá seu destino. Se for sábio, contará tudo o que sabe sobre as forças Lannister em Westeros. Se não, Jon encolheu os ombros. Dorne tem muitas celas escuras. Franklin Flovers foi arrastado para longe, soluçando de alívio. Jon caminhou pelo pátio, passou pela grande escadaria, abriu as portas do grande salão. Ali, a mesa de madeira escura ainda estava no mesmo lugar, coberta de poeira. Os estandartes do grifo ainda pendiam das paredes, mas estavam sujos e rasgados. Jon subiu até o assento do senhor, seu assento, e sentou-se. Estou em casa, disse ele, e pela primeira vez em 18 anos, Jon Connington chorou. Pedrelmo era uma fortaleza menor, mas estrategicamente vital. Controlava a costa sul das Terras da Tempestade e seu porto era um dos mais protegidos da região. Rhaenys não usou torres de cerco ou arietes. Usou Oberyn. A Víbora Vermelha, com uma companhia de 100 homens, infiltrou-se na fortaleza na noite anterior ao ataque. Disfarçados de mercadores de vinho dornês, uma mercadoria que até os inimigos de Dorne não recusavam, eles entraram pelos portões principais com carroças cheias de barris. Os barris não continham vinho. Continham areia de Dorne, cordas de escalada, e veneno. À meia-noite, Oberyn e seus homens abriram os portões principais. Rhaenys, que esperava com 10.000 dorneses a meia légua da fortaleza, liderou a carga pessoalmente. O comandante de Pedrelmo, um cavaleiro das Terras da Tempestade chamado Ser Costner Penrose, primo do famoso defensor de Ponta Tempestade, ofereceu resistência feroz. Mas Penrose era leal a Renly Baratheon, não aos Lannisters, e sua lealdade vacilou quando soube que o ataque vinha de um exército Targaryen. O filho de Rhaegar? Perguntou Penrose, quando Rhaenys o encontrou no pátio. Isso é verdade. Rhaenys ergueu lágrima de sol, a adaga brilhando sob a luz das tochas. Sou filha de Rhaegar. Meu irmão é Aegon Targaryen, o legítimo rei. Você serve a um homem que se proclamou rei porque seu irmão mais velho morreu. Eu sirvo a um homem que tem sangue de dragão nas veias. Escolha. Penrose olhou para os homens mortos no pátio, para as muralhas já tomadas pelos dorneses, e baixou a espada. Não lutarei contra o filho de Rhaegar, disse ele. Mas não lutarei contra Renly também. Me dê passagem para Ponta Tempestade, e juro que não pegarei em armas contra você. Rhaenys assentiu. Vá. Mas lembre-se, quando meu irmão se sentar no trono de ferro, sua lealdade será exigida. Penrose partiu naquela mesma noite, com seus homens.
Quando Rhaenys entrou no grande salão de Pedrelmo, encontrou Oberyn já instalado no assento do senhor, com uma taça de vinho na mão. O vinho é horrível, declarou a víbora vermelha. Precisamos ensinar esses senhores das tempestades a beber. Rhaenys sorriu, sentando-se ao lado do tio. Um castelo tomado, disse ela. Faltam 3. Nocticantiga. Nocticantiga era a mais antiga das fortalezas das Terras da Tempestade. Construída pelos primeiros reis da Tempestade 1000 anos antes da conquista, suas muralhas eram tão grossas que diziam que nem dragões poderiam derrubá-las. Aegon chegou diante de Nocticantiga com 15.000 homens. O senhor de Nocticantiga, um velho chamado Cristo Mertens, observava das muralhas com um misto de medo e curiosidade. Quem é esse que ousa sitiar Nocticantiga? Perguntou Mertens a seu capitão. Dizem que é Aegon Targaryen, milord. O filho de Rhaegar. O que foi coroado em Dorne. Mertens riu. Outro usurpador. Já temos 3 reis em Westeros. Por que não um quarto? Mas seu riso morreu quando viu que se aproximava. Aegon não usou torres de cerco. Não usou arietes. Ele avançou sozinho, montado em seu cavalo negro Balerion, com a lança valeriana erguida. Apenas ele. Que loucura é essa? Murmurou Mertens. Aegon parou a 100 passos das muralhas, onde os arqueiros podiam alcançá-lo, mas não o faziam, paralisados pela estranheza da situação. Senhor Cristo Mertens! Gritou Aegon, sua voz ecoando pelas pedras antigas. Eu sou Aegon Targaryen, sexto de meu nome. Rei dos Ândalos, dos Ruinares e dos primeiros homens. Venho exigir sua rendição. Mertens apareceu nas ameias, sua armadura enferrujada, seu rosto enrugado pelo tempo e pela guerra. E por que eu renderia minha fortaleza a um rapaz com uma lança velha? Aegon fincou a lança no chão. O aço valeriano brilhou sob o sol. Porque esta lança pertenceu a Aegon, o Conquistador. Porque tenho 110.000 homens marchando sobre as terras da tempestade. Porque Dorne e a Campina estão unidas sob minha bandeira. E porque, se o Senhor não se render, sua fortaleza será reduzida a escombros, e seu nome será apagado da história como o de um tolo que desafiou o dragão. O silêncio se estendeu por um minuto inteiro. Depois outro. Mertens olhou para o horizonte, onde a poeira levantada pelos exércitos de Aegon ainda manchava o céu. Olhou para a lança fincada no chão, o aço valeriano que ele conhecia de histórias, que reconhecia como autêntico mesmo daquela distância. Abram os portões! Gritou Mertens. Seus capitães protestaram. Milord, não podemos, eu disse. Abram os portões. Mertens bateu o punho na ameia. Este homem tem Dorne e a Campina. Tem a Companhia Dourada. Tem uma lança de aço valeriano. E tem olhos violeta. Ele é quem diz ser. E eu não vou morrer por um rei em Porto Real que não me deu nada além de impostos. Os portões de Nocticantiga se abriram. Aegon entrou a cavalo, sua lança erguida, sua coroa brilhando. Atrás dele, 15.000 homens começaram a marchar, não como conquistadores, mas como libertadores, com os estandartes do dragão tremulando ao vento. Cristo Mertens ajoelhou-se no pátio. Ajoelho-me perante Aegon Targaryen, sexto de seu nome, rei dos Ândalos, dos Ruinares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território, disse o velho senhor, sua voz trêmula. Juro lealdade a ele e a sua casa. Aegon desmontou e ergueu Mertens com suas próprias mãos. Levante-se, senhor Mertens. Sua lealdade é aceita. E sua sabedoria será recompensada. Porto Negro. Mace Tyrell chegou a Porto Negro com 65.000 homens. Era uma força tão esmagadora que o senhor de Porto Negro, um homem chamado Tanton Vilde, rendeu a fortaleza antes que uma única flecha fosse disparada. Não sou tolo, disse Vilde quando Mace entrou em seu salão. Lutar contra 65.000 homens com uma guarnição de 500 não é coragem. É suicídio. E eu prefiro ser um senhor vivo a um herói morto. Mace, que esperava uma batalha gloriosa, ficou visivelmente desapontado. Mas seu filho Garlan, mais sensato, disse, uma rendição sem luta é melhor que uma vitória custosa. Pai. Perder homens em um castelo que já é nosso não é estratégia inteligente. Mace bufou, mas concordou. Os Vilde juraram lealdade a Aegon Targaryen, e Porto Negro caiu sem um único morto.
o preço da vitória em menos de um mês. As terras da tempestade estavam sob controle Targaryen. Poleiro do Grifo. Pedrelmo. Nocticantiga. Porto Negro. 4 castelos, 4 vitórias. As perdas foram mínimas, menos de 500 homens no total, a maioria na tomada de Pedrelmo. Os senhores das terras da tempestade, que haviam jurado lealdade a Renly Baratheon ou aos Lannisters, começaram a repensar suas posições. Mensagens chegavam à Ponta Tempestade, a Rocher do Casterly, a Porto Real. O filho de Rhaegar voltou. Ele tem Dorne. Tem a Campina. Tem a Companhia Dourada. E tem 110 mil homens. Em Porto Real, Cersei Lannister quebrou uma taça de vinho contra a parede quando recebeu a notícia. Targaryen? Ela gritou, seu rosto vermelho de fúria. Os Targaryen estão mortos. Nós os matamos. Nós matamos todos. Aparentemente não, disse Tywin Lannister, sua voz gélida. Aparentemente, Varys trocou os filhos de Rhaegar por crianças das favelas. E agora esses filhos estão marchando sobre nós com o maior exército já visto desde a conquista Varys? Cersei virou-se para o eunuco, que observava em silêncio. Você sabia disso? Varys ergueu suas mãos macias. Majestade, eu sou apenas um servo leal. Se soubesse de algo tão importante, certamente teria informado coroa. Mentiroso. Cersei avançou, mas Jaime assegurou. Cersei, pare. Isso não ajuda. Tywin Lannister, que nunca perdia a compostura, sentou-se lentamente. Escreva para a Ponta Tempestade, ordenou. Diga a Renly Baratheon que os Targaryen estão de volta. Diga a Stannis também. Talvez, pela primeira vez, os 3 reis de Westeros encontrem algo em que concordar, e se não concordarem? Perguntou Tyrion, que observava de um canto com uma taça de vinho. Tywin olhou para o filho anão, e pela primeira vez, algo como medo passou por seus olhos. Então teremos um 4º rei. E este pode ser o mais perigoso de todos. O conselho em Nocticantiga. Aegon estabeleceu seu quartel-general em Nocticantiga, o castelo mais imponente das Terras da Tempestade, agora sob seu controle. Na grande sala de pedra, cercado por seus generais e conselheiros, ele analisava os próximos passos. Rhaenys chegou com as últimas notícias. Renly Baratheon marcha de Ponta Tempestade com 80 mil homens. Stannis está em Pedra do Dragão, reunindo sua frota. Os Lannisters se preparam em Porto Real. 80 mil? Mas Tyrell empalideceu. Isso é menos que os nossos 110 mil, cortou Rhaenys. Mas Renly é um comandante popular. Seus homens lutam por ele com entusiasmo. O entusiasmo não ganha batalhas, disse Jon Connington, que chegara de Poleiro do Grifo no dia anterior. Disciplina ganha batalhas. E Renly nunca lutou uma guerra na vida. Aegon estudou o mapa. Renly marcha para encontrarmos. Sim, respondeu Rhaenys. Ele quer uma batalha campal. Quer nos destruir antes que possamos nos consolidar. Então daremos a ele uma batalha, disse Aegon. Mas não nos termos dele. Escolheremos o campo. Escolheremos o momento. E quando ele cair, Aegon toca a lança valeriana. Quando ele cair, seus homens se dispersarão ou se juntarão a nós. Oberyn sorriu. Stannis. Stannis é o maior perigo, disse Jon Connington. Ele é um comandante militar genial. Se Renly cair, Stannis herdará parte de seu exército. Stannis não negociará. Ele acredita que o trono é seu por direito. Então lidaremos com Stannis depois, disse Aegon. Primeiro, Renly. Depois, Stannis. E depois, ele apontou para Porto Real. Depois, os leões. Rhaenys ergueu a taça. Para a batalha que está por vir. Para a batalha, ecoaram os generais. Aegon não ergueu a taça. Em vez disso, ele olhou para o norte, para as terras que ainda não haviam se curvado, para os reis que ainda não haviam caído. Para Westeros, disse ele finalmente. Que esteja pronta para o que está por vir lá fora. O vento das terras da tempestade uivava como um dragão faminto. E no horizonte, as nuvens se acumulavam, anunciando a tempestade que daria nome àquelas terras. Fim da parte 5.